Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Abracan Talks. Eu sou Kelly Massaro, presidente executiva da Associação Brasileira de Câmbio. Minha convidada de hoje é a presidente da Associação Brasileira de Bancos, a ABBC, e diretora de ESG do Banco Sofisa. Tenho o prazer de conversar hoje com Silvia Scorsato. Ela é referência na pauta de sustentabilidade no setor financeiro. Esse é um tema transversal que deve permear uma empresa por inteiro e requer disseminação de conhecimento dentro das organizações. Nossos ouvintes e espectadores terão acesso hoje a um conteúdo bastante importante para o seu dia a dia profissional. Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de falar de ESG, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória profissional e que nós mulheres migramos tanto e conjugamos tanto também com a pessoal? Obrigada, Kelly. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui falando com a Abracan, falando diretamente com você. Um trabalho que eu admiro bastante, o trabalho da Abracan também. Bom, minha trajetória profissional, eu sou advogada formada há bastante tempo. Sempre trabalhei em áreas jurídicas desde a minha formação. Acho que o meu primeiro grande desafio aí depois de formada, trabalhava no serviço público, eu era escrevente no Tribunal de Justiça, e meu primeiro grande desafio foi migrar do serviço público para a iniciativa privada, né? Na época a gente pensa, mas assim, na verdade eu era uma profissional em início de carreira, tinha as minhas condições, precisava ali me sustentar com aquele dinheiro que eu ganhava na iniciativa pública, e tive que fazer a escolha para migrar para a iniciativa privada. Então, para mim, esse foi um dos marcos mais importantes, até em que pese ser no início da carreira, do meu direcionamento futuro, porque queria realmente trabalhar em grandes corporações, trabalhar na iniciativa privada, desenvolvendo projetos, e me apaixonei logo após a minha formação, comecei a trabalhar também com direito tributário, direito do consumidor, por essas questões ligadas a consumidor, bancário e sistema financeiro. Então, ingressei em um banco há 30 anos atrás, praticamente, e aí fiz toda a minha carreira em bancos, né? Trabalhei como advogada de tributário, consumidor, recuperação de crédito em vários bancos, Banco ABN, Banco Real, Banco Santander, Banco Safra, e a minha trajetória toda foi, de fato, ali na área jurídica. Tive o desafio como a maioria de nós tem da questão da licença maternidade, um período, acho que é importante para as mulheres, né? Diferente, um período difícil, mas muito importante, que a gente tem que ter muito acolhimento das empresas e tem que ter muita centralidade ali para continuar a nossa jornada. Passei por isso, foi um período, de fato, muito desafiador, mas também foi muito acolhida pela instituição que eu estava, né, trabalhando como advogada. E depois de bastante tempo aí no mercado financeiro, eu fui convidada para trabalhar no Banco Sofisa, há 8 anos atrás. Quando eu entrei no Banco Sofisa, eu assumi a área jurídica também do Banco Sofisa, né, todo o contencioso, consultivo de toda a parte ali do banco, e depois de 2 anos trabalhando, eu fui convidada para assumir a diretoria, na época essa diretoria, que ela era uma diretoria de governança, né, a gente ainda não tinha tão, assim, estruturado essas questões ESG, mas tinha muito fortemente a questão da governança. Então, comecei com essa diretoria, que tinham aí vários temas ligados, que controladoria, jurídico, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, entre outras, prevenção à lavagem de dinheiro, segurança cibernética, e depois essa diretoria, ao longo do tempo, até pela própria evolução do tema, ela passou a ser uma diretoria ESG, aí encampando também as questões sociais e ambientais. Também tive o prazer de ter sido convidada há já 7 anos atrás, 6 anos atrás, para integrar o corpo da ABBC como diretora técnica, já na gestão passada, que era a gestão do Ricardo Gelba e do André Jaferian. Então, fiquei 4 anos na ABBC, concomitantemente ali com o Sofisa, e aí, em abril de 2021, recebi o convite para assumir a presidência da ABBC, coisa que me deu muitíssimo orgulho, e estou 2 anos no mandato da ABBC, tentando fazer um trabalho aí, na verdade, muito importante para o sistema financeiro, um trabalho que a gente sabe nas associações que é diferente, talvez, do universo ali próprio de uma instituição financeira, mas que agrega muitíssimo valor para todos. É um trabalho bastante desafiador, né? Porque quando a gente tem já essa experiência dentro de casa, a gente tem dentro de uma cultura, né? Da instituição da qual a gente ocupa, no seu caso. Eu sou uma profissional
executiva dedicada, mas no caso você traz um aculturamento do que você tem como bagagem para um grupo de representados, né, onde cada um tem uma sua cultura. É um grande desafio, bastante admirável. Não, com certeza. Silvia, você é presidente da Associação Brasileira de Bancos desde 2021, como você falou, né? E também é diretora de questões ambientais, sociais, de governança do Sofisa. Quais são as prioridades em cada uma dessas funções e como elas se relacionam? Legal. Bom, na BBC, obviamente, é um olhar ali mais para o sistema financeiro como um todo. Então, o que nós temos de pilar dentro da associação, nós temos ali premente, sempre foi cultura dentro da BBC, como a gente gera mais motivação e condições de aumentar e melhorar a competitividade. Então, esse acho que é o grande pilar, ele é o grande objetivo da BBC. A gente tem um universo muito diverso dentro da BBC, são 120 quase associadas e que são muito diferentes, né? Nós temos instituição de pagamento, fintechs, cooperativas, bancos médios, pequenos, sociedades de crédito direto. Então, é bem diverso e a gente tenta, de fato, ali fomentar essa questão de melhores condições para a competitividade. A gente também tem a missão aí, o dever de fazer a representação dessas associadas, assim como vocês têm na Abracan, né? A gente ser a voz dessas associadas perante os órgãos públicos, o regulador, etc., e tentar levar os pleitos dessas associadas para a gente criar condições de trabalho no mercado. E também uma pauta que nós trabalhamos muito é a questão da segurança cibernética e prevenção à fraude. A gente está com um olhar muito, já desde a época passada também, da gestão passada e agora mais fortemente. É uma coisa que não afeta só o sistema financeiro, afeta, na verdade, o mercado como um todo dentro do Brasil, mas é um pilar que a gente olha. E o pilar que veio, acho que mais fortemente com a minha gestão, que é justamente a questão ESG. Essa pauta, ela já tinha sido iniciada na gestão passada, mas eu acho que com a minha entrada, até pela questão, né, de ser a primeira mulher presidente numa associação que agora vai completar 40 anos esse ano, também um marco e eu acho que propicia o início de conversas que antes talvez nós não tínhamos. Então, trabalhando muito fortemente as questões de pauta ESG, mas dentro da associação, a pauta ESG é sempre pensando como eu faço dentro da associação para que meus associados cada vez mais se conectem com o tema e construam nas suas casas também, né, questões relativas às temáticas ESG, como eu gero as melhores práticas, como eu divulgo serviços, como eu faço treinamentos, né? Então, toda essa parte ESG. E no banco, Sofisa aí é o meu ESG voltado para dentro, né? Voltado para dentro da instituição. É claro que eu sempre tenho um olhar de aproveitar o que é melhor dos mundos, porque eu acho que na questão ESG não tem uma questão de competitividade, sim de você agregar, né? O que é bom numa instituição vai ser bom para todas, é claro, na medida da proporcionalidade, da especificidade de cada associação, mas trabalho com as pautas ESG aí no meu universo ali, tanto olhando para dentro de casa, para os colaboradores, o que a gente pode fazer em termos de diversidade, de equiparações, de bem-estar, etc., e também olhando as pautas para fora, né? Como eu, na verdade, me conecto e como eu levo esses temas para os meus clientes, para a sociedade, para os stakeholders. Então, são essas duas frentes. O Banco Sofisa evoluiu muito, fez manifesto ESG esse ano, né? Aderiu ao Pacto Global. Então, são várias coisas que também eu tento implementar da melhor forma nos dois lados, incentivando aqui e também tentando fazer dentro da minha própria casa como se fosse uma associada. A pauta ESG ela tem aspectos muito diferentes, dependendo do setor de atuação e amplo. Mas, falando em BBC, eu tive o prazer de conhecer um conteúdo de muita qualidade, à altura dessa complexidade do tema para os bancos, né, do setor bancário, no caso, desenvolvido é um guia, né, vocês chamam de guia, da BBC. Inclusive, Silvia, me permita a convidar os nossos ouvintes e espectadores a baixar esse guia. É um material bastante rico que pode trazer um conhecimento bastante amplo para o segmento. E quanto à pauta, na prática, o que vocês estão aplicando de pauta de ESG na prática? Então, Kelly, como você mencionou, a gente lançou esse guia, né? Esse guia, ele se iniciou, o pensamento sobre o guia se iniciou quando a gente iniciou a jornada ESG, em meados aí, acho que no meio do ano de 21, a gente acabou lançando o manifesto ESG da BBC e aí a gente pensou numa jornada como a gente construía. Para confeccionar esse guia, a gente fez uma pesquisa
com as nossas associadas. Nós tivemos mais de 50% de respondentes, que é um universo grande dentro da BBC, acho que quase 70 respondentes, e nós queríamos entender naquele momento qual era o grau de maturidade das nossas associadas, porque assim, a intenção da jornada ESG era o que eu consigo fazer para ajudar as associadas, o que eu posso fazer como direcionamento, o que elas precisam. Então, a gente fez essa pesquisa até para ver como que estava o grau aí de cada uma das nossas associadas. E com isso culminou nesse guia, que aí ele tem aspectos, na verdade, mais de levar conhecimento para o associado, o que são as temáticas ESG, quais são as regulamentações ESG, como você constrói uma matriz de materialidade, como você emprega o ESG na prática. Então, esse guia foi muito importante naquele momento e eu acho que acabou drivando todas as ações das nossas associadas. O que a gente faz na prática, em termos de ESG na BBC, assim, a gente tem, obviamente, a questão da governança, acho que é muito forte, já nas nossas associadas, e a gente sempre reforça isso, porque governança é o princípio, acho que de todos os mercados regulados, é mais sistema financeiro, a gente sempre teve que trabalhar muito fortemente com a questão governança. Mas a gente tentou levar também bastante a questão S e a questão E, né? Então, aí na parte social, a gente fez várias coisas, não só ligadas à questão de diversidade, então, ligados sempre, obviamente, como para disseminar, né? A associação é para disseminar para os associados, cursos de liderança feminina, tentativa de promover a contratação de mais mulheres líderes nas instituições financeiras, cursos de ESG para os próprios líderes ali, para a alta gestão das associações. Tivemos trabalhos também de formação de jovens. Nós tivemos, acho que o ano passado, um curso muito interessante que nós fizemos uma parceria com o CIEE para inscrever jovens em estado de vulnerabilidade, que tinham rendas familiares baixas, e nós fizemos um curso de 97 horas que permeava ali mercado financeiro, matemática, redação, apresentação ao trabalho. Então, era um curso de introdução ao mercado de trabalho. O que a gente tinha com o intuito naquele momento? Formar esses jovens que não tinham condições, para que a gente pudesse fazer um pool de currículos dentro da BBC para utilização para as nossas associadas. Então, assim, a gente quer tentar fazer a inserção de jovens, né, aí ao custeio da BBC, para alimentar o mercado. E também nesse curso a gente também fazia a formação de PCD. A gente sabe que tem um grande problema aí de contratação pelos bancos e de formação também, e a gente queria tentar fazer essa aproximação de tentar levar mais diversidade para os bancos. A gente também tem uma questão muito forte social. A BBC acho que trabalhou muito na parte social. Em que sentido? Não só com doações, etc., diretas, mas a gente pegou uma frente, a gente constituiu um comitê S, que é um comitê formado de conselheiros mesmo, e aí a gente discute temas, e o nosso intuito lá é como a gente consegue gerar impacto social positivo de forma mais escalável. Então, a gente optou por fazer doações para organizações da sociedade civil que têm projetos de formação de jovens, cuidados especiais para pessoas com deficiência, etc. Então, hoje a gente tem 16 organizações da sociedade civil que a BBC contribui mensalmente, faz mentoria, para que eles consigam ali fazer seu programa, consigam direcionar recursos e ampliar o impacto social positivo. E uma outra grande coisa que a gente fez, estou lembrando de algumas aqui, que são várias, mas que eu acho bem, bem interessante, e que dá muito orgulho mesmo quando você vê terminado, foi um programa que a gente fez com o IGES, que é um Instituto de Gestão de Empreendedores e Organizações da Sociedade Civil, é um grupo bem reconhecido. A gente contratou esse instituto para fazer a formação dessas organizações da sociedade civil. Então, a gente montou, junto com eles, obviamente, um curso, né, que tem quase 3 a 4 meses, em que eles capacitam essas OSCs em gestão, como que ele faz uma matriz SWOT, como que ele vê as fraquezas, como que ele faz um plano de trabalho, onde que ele tem que, eventualmente, fortalecer, se ele tem que captar, se ele tem que direcionar, se ele tem problema de corpo, de voluntariado. Então, a gente fez a formação, o ano passado, de 8 organizações da sociedade civil, e esse ano a gente está fazendo uma outra turma de 12 organizações. E o legal disso é que, assim, a gente gera um impacto por meio do fortalecimento de uma instituição, uma organização que já está trabalhando com, ali, se você ver os números, daqui a pouco vai ser o nosso balanço social, o que ela tem de alcance, né? E nesse trabalho também a gente fez mesclado com o voluntariado das nossas associadas. Então, a gente permitiu que as nossas associadas mandassem voluntários, eles também foram treinados para eles serem voluntários nessas organizações.
Aí, e tem várias outras coisas aí, na verdade, Kelly. Tem questão de a gente ter sido premiado com o OB, né, o selo para Women on Board, que é conselhos que tem mais de 2 mulheres no conselho. Então, a gente vem reforçando alguns pilares. Também o Fundo Baobá, a gente vem fazendo uma parceria, que é um fundo que, na verdade, trata da questão de equiparação racial, vem trabalhando para encontrar diretrizes e criar meios de fortalecer a liderança negra também. Então, na parte ESG, a gente tem várias frentes. Então, mas eu acho que a nossa missão, enquanto associação, é adotar práticas para incentivar nossos associados a adotarem e também propiciar alternativas de se treinarem, se formarem e se conscientizarem com relação aos temas. Incrível, Silvia. Tem bastante coisa. É uma estrada bastante... E tem muito para percorrer, né, Kelly? Na verdade, nesse tema, a gente está sempre devendo, porque tem tanta coisa, né, a fazer assim, tantas possibilidades que Você é realmente sabe incrível. que é um tema que a gente começa a mergulhar e fala, poxa, tem isso, aí a gente se põe a fazer algo e aí entende que dá para fazer mais. Eu acho que ele acaba sendo tão envolvente que cada vez mais que a gente se vê dentro da questão, a gente vê o mar que tem ainda para ser explorado, né? Com certeza. E aqui eu já faço até uma provocação, né? Porque muita gente falava assim, mas esse negócio de ESG agora é modinha das instituições e logo passa, né? Mas assim, ele veio para ficar e assim, e não é porque ele veio para ficar, ele estava faltando. E a gente precisa ter algo presente. Você concorda? Não, com certeza. Muito se falou disso, né, da moda aí quando já existia, mas aí foi reforçado, acho que há uns 2 anos atrás, o conceito de ESG. Todo mundo questionou muito, até hoje se questiona, é passageiro, né? Mas assim, é um caminho sem volta para mim. Eu acho que é um caminho que não admite retrocesso, na verdade, porque assim, não é uma demanda exigida por um segmento, por alguém, né? Na verdade, assim, você tem hoje o ESG ele é exigido pelos investidores, ok? Vamos começar falando por aí. Então, no mercado financeiro, se o investidor exigir isso é uma coisa importante, porque ele tem que direcionar, né, as suas ações para, de fato, poder depois ter investimento. Mas não é só isso. Ele é exigido pelos próprios clientes, a geração, não só, mas mais fortemente a geração nova que vem vindo, ela já tem essa cultura das questões sociais e ambientais, né? Ela preza por isso, ela valoriza isso. Então, acho que cada vez mais ela quer se ver conectada com empresas, com instituições que trabalham esses valores. Elas não vão aceitar mais, vai ser uma coisa que vai ser inadmissível no futuro, né? E também, não só isso, mas também o próprio colaborador. Hoje em dia, os colaboradores, muitas entrevistas que você faz, novos, eles te perguntam o que a organização, a instituição está fazendo com relação a essas temáticas. Eles têm interesse de participar de uma organização que tem esse propósito, né, de cuidar dessas questões. Então, assim, eu acho que não tem mais retrocesso. Na verdade, assim, não é um player te solicitando, é a sociedade, na verdade, vendo a relevância do tema e exigindo cada vez mais. E, além disso, na verdade, você gera valor para a organização, para a empresa, para a instituição, quando você trabalha as questões ESG. Você gera valor para a marca. Então, se você não tem prejuízo, é muito pelo contrário, você tem valor agregado. Então, por isso que eu acho que realmente assim, não tem mais como voltar. Ele, com certeza, ele gera valor, né? A questão de pertencimento, como você falou, os colaboradores querem estar num local onde elas se identificam com os princípios. Mas a gente sabe que tem obstáculos para a incorporação dessas considerações ambientais, sociais, de governança, no processo decisório e assim, de aplicabilidade das instituições. O que você destacaria como esses principais obstáculos? Olha, eu acho que assim, primeiro, para a questão ESG, de fato, deslanchar dentro de uma organização, ela tem que ser vista como prioritária, entendida como agregadora de valor pela liderança. Eu acho que assim, se você não tem um comprometimento da alta liderança com relação ao tema, é muito difícil de você avançar. Então, assim, a alta liderança ela tem que ver o valor que isso pode gerar ali dentro da organização e fazer com que o ESG seja parte do seu plano de negócio, né, da sua estratégia.
E não é difícil, eu acho que assim, os obstáculos tem muitos a depender, se às vezes você é uma instituição pequena, fala, puxa, mas como que eu posso agregar valor aqui a SG, eu sou tão pequenininho, então o que você tem que fazer? Quando a gente fala, né, construir uma matriz de materialidade, parece uma coisa do outro mundo, mas na verdade a matriz de materialidade nada mais é do que você ver o que você tem dentro do seu universo ali de ações e atividades e quais são as mais impactantes, as quais podem gerar mais valor, né, ou para a sociedade ou internamente. Eu acho que eleito isso, eu acho que assim, o difícil é começar, talvez. Eu acho assim, e talvez essa barreira, tipo, eu sou muito pequeno, eu não preciso trabalhar esse tema. Mas a gente tem à frente a SG, como a gente comentou aqui, em várias frentes, tanto interna, bom clima interno, as questões, né, de como você trata os funcionários, como é seu ambiente interno, como você valoriza a diversidade, inclusão. Então, assim, ESG não é uma coisa do outro mundo, né? Eu acho que tem muita gente já praticando ESG, mas talvez não saiba ali na prática que muitas coisas que ela faz já são questões ESG. Ela teria que tentar estruturar. Na medida que ela vai vendo essa estruturação, ela fala, não, realmente, eu tenho esses indicadores. Talvez uma coisa que sirva aí, certamente vai servir no futuro, é a necessidade de divulgação, né? Eu acho que quando começar a obrigatória de divulgação quantitativa, não estou nem falando qualitativa que a gente tem agora pelo Banco Central, vão ter que começar a aparecer números, e aí você consegue começar a falar, poxa, se comparar, né? Então, assim, eu acho que a dificuldade é o primeiro passo, não é difícil, eu acho que você tem que fazer no limite da sua organização. Você não tem que se comparar com, né, aqui estou falando do universo de instituições financeiras, mas uma instituição enorme, eventualmente internacional, que até já tem práticas. Você tem que fazer aquilo que está no seu universo e começar a fazer. Acho que esse que é o primeiro start para evoluir. O importante é saber o que precisa ser feito e começar já, né? Você falou, Silvia, de todas as iniciativas sociais, de todas, não, de algumas, você falou que tem uma série de outras, da BBC, né? Como que o setor financeiro pode contribuir na prática da redução das desigualdades? Tem caminhos disponíveis que você poderia citar aqui? Olha, como que o mercado financeiro, assim como outras empresas, mas o mercado financeiro, ele primeiro tem que estar aberto ao tema, ele tem que querer, existe muitos meios, né, a gente às vezes recebia, assim, informações, já tive conversa, fala, puxa, mas é muito difícil, fala que não tem liderança feminina, né, é mais difícil de contratar, quando você tem lá não sei quantos inscritos para uma vaga que são homens, tem 2, 3 mulheres, e aí a gente se questiona, né, a gente está pescando no aquário certo? A gente está indo buscar, de fato, onde tem que ser buscado, né? Vou dar um exemplo aí. Hoje a gente tem aquelas feiras da FinForShe, quantas mulheres empreendedoras, mulheres no mercado financeiro, etc. Tem público para você conseguir atingir. Então, eu acho que assim, você tem que ter uma consultoria, uma orientação que, de fato, saiba onde buscar essas vagas, né? Negros, tem como você contratar, obviamente, pessoas qualificadas no mercado. Então, é mais uma questão de querer fazer um planejamento e começar a inserir essas pessoas no mercado. PCD, não só cumprir a cota de PCD, né? Você está aberto à diversidade? Você tem trabalhos que podem ser feitos para uma pessoa que é cadeirante, para uma pessoa que tem problema de tipo, tem trabalhos em instituição financeira para isso. E eu queria muito trabalhar dentro da BBC, eu te falei, né, que comecei ali o ano retrasado, mas quero tentar voltar e reforçar como a gente consegue fazer a formação, né? A gente tem formação liderança feminina, tem essa questão racial, mas como também eu consigo formar PCD e como que eu consigo formar também, uma outra frente que a gente está vendo agora, jovens em condição de vulnerabilidade, jovens que não têm acesso ou que eventualmente não entrariam numa instituição financeira se não tivessem um treinamento. Então, eu estou querendo montar via BBC um treinamento para esse jovem, mas um treinamento mesmo forte de mercado financeiro, não é uma especialização, é para entry level mesmo, uma pessoa que está entrando no mercado financeiro, para propiciar diversidade. Você tem pessoas de diferentes níveis sociais, tem pessoas, né, diferentes raças, tem mulher, você tem PCD, você começa também a gerar valor para a empresa, na medida que cada um tem uma visão diferente do mundo, e cada um vai dar uma opinião diferente, e a instituição não vai ser aquele quadradinho que vai caminhar sempre para o mesmo lugar, né? Então, tem que querer e tem que fazer um plano. Acho que assim, sem um plano e sem a vontade, isso não vai acontecer. Eu acho bárbaro, porque quando a gente fala de desigualdade, a gente fala também da falta de oportunidade. Então, se a gente tratar novas oportunidades, num futuro breve, a gente tem esse nível bastante equacionado, uma sintonia mais Pelo firme. menos começar, né, Kelly? Assim, eu acho que
a gente sempre quando começa um trabalho, fala, mas é pouco, e é pouco mesmo, está começando, mas o que eu vou mudar? Mas se eu mudo aqui um pedacinho, a gente consegue colocar 10 aqui, vocês 10 aí, vai. Isso, na verdade, eu acho que é uma tendência de ir cascateando e aumentando, né? Pouco, Dois, três pessoas que você insere são três pessoas que conseguiram entrar no mercado financeiro. Então, acho que a gente não tem que se prender tanto aos números e ter mais a diretriz. Vamos em frente com esse tema e vamos caminhando, né? Não vamos olhar ali se foi pouco ou muito, porque o pouco às vezes é muito. sim, é melhor o pouco e É. real do que, eu sempre falo aqui, né? O dobro de nada é nada, né? Assim, a gente vai continuar, não, a gente quer um número maior, mas assim, o que a gente já tem por agora, né? Uhum. A gente não precisa ficar imaginando um ideal para começar. Eu acho que começar e buscar o ideal é o melhor caminho. Sim. Silvia, agora vamos lá para. Tem tantas pautas que você falou que a gente poderia ficar horas aqui Com certeza. conversando. E eu queria falar um pouquinho de cibersegurança. Você falou que é uma prioridade também da BBC. Esse é um universo que nós vivemos aqui. Então, por natureza do setor financeiro, ele é alvo ele mais alvo de hackers e a população sofre bastante com golpes que envolvem contas bancárias, enfim. Quase toda semana a gente ouve falar num novo golpe, né? Falando quase toda semana, sendo bastante Sim. conservadora, né? Muitas vezes a gente acaba de sanar uma solução para um tipo de golpe e surgiram dois mais no mesmo dia. Então, como os profissionais do setor financeiro devem enxergar a cibersegurança? E é algo que envolve toda a organização, né? Mesmo toda a sociedade. Quais seriam as melhores práticas nesse tema? Aí, Kelly, como você bem pontuou, é um tema, eu acho que prioritário nas instituições financeiras, assim como talvez em outros mercados também. A gente viu ano passado, esse ano, tantos ataques de ransomware em varejistas, laboratórios. Então, assim, na verdade, o mercado financeiro não é o único, mas obviamente que tem aí um valor precioso a ser guardado. E é óbvio, alvo de ataques. Eu acho que assim, os bancos investem bilhões em segurança da informação, segurança cibernética, mesmo porque antes mesmo da questão da LGPD, questão de proteção de dados assim, digitais, a gente já tinha a questão do sigilo bancário, né? Então, para a gente, sempre fortemente já teve essa cultura da proteção dos dados. É óbvio que se formou uma indústria de ataques, uma indústria de hackers, né? Estou falando só da parte de segurança cibernética, nem indo para golpes ainda, mas assim, tem uma indústria de ataques hoje estruturada, né? Então, assim, eles verificam as instituições, eles criam sistemáticas, né, de como acessar, tentar invadir, etc. Mas eu acho que as instituições são muito bem protegidas para isso. Mas como que se consegue aí eventualmente entrar, né? É por phishing, é por uma medida que, na verdade, você infecta um vírus, você faz não é que as informações vazam, eles criam mecanismos de ataque nas instituições. E, por outro lado, você tem toda a parte de prevenção à fraude mesmo, né? De golpes, aí golpes que a gente vê, na verdade, a maior vítima são os consumidores e as instituições financeiras também, na maioria das vezes, são vítimas também, porque a pessoa, o golpista, ele usa engenharia social, ele consegue, de fato, a senha, ele consegue a informação, né? Tudo bem, de forma ilícita, mas ele consegue, e aí ele acessa isso. Então, eu acho que, assim, segurança cibernética e prevenção à fraude é uma prioridade dentro do mercado financeiro. Eu acho que passa muito pela questão de conscientização. Primeiro, conscientização interna, ela é dever de todos, ela não é dever de uma área, não adianta, não tem uma área para fazer ali prevenção à fraude, segurança cibernética, todos têm que estar sabendo do valor dos dados, e também de conscientização da população, né? Eu acho que você já viu várias campanhas no passado, a Febraban fez, a ABC fez, né? Para não cair em golpes, para tentar evitar a engenharia social, que eles são profissionais de golpe mesmo, né? Então, assim, eu acho que passa por uma conscientização, amadurecimento, um dever também das instituições de fazer essa conscientização, cada vez mais divulgar. Hoje você vê todas as instituições, olha, nós não pedimos senha, nós não ligamos, nós não fazemos isso, nós não ligamos pelo telefone pedindo códigos. Então, para alertar a população de fato, para tentar ali numa situação, né, que ela tem dúvidas, desliga, acessa o site, entre em contato ela diretamente com alguém, né? Porque eu acho que o ponto fundamental aí é a conscientização. Nós
trabalhamos em todas as associações, federações congêneres, imagino. Em prol desse bom combate, né, Silvia? Porque no final do dia eles são bastante habilidosos no sentido de desenvolver de forma muito sofisticada burlas, golpes, ataques. Então, é como eu falei na introdução dessa pergunta, a gente acaba fazendo trabalhos quase que sempre correndo atrás, infelizmente, mas isso não é uma deficiência. E vai sempre continuar, né, Kelly? Que nem você falou, você tem um golpe, você volta a outro, aí inventa outro. Então, assim, é um trabalho contínuo. E vai ser sempre. Sabe que dia desses, numa das comissões que eu participo, aí surgiu lá um golpe, e aí parte desse golpe era o golpe do bilhete. Eu falei, gente, mas isso ainda existe? Não, voltou. Eu peguei e falei assim, acho que o ciclo renovou, né? Sabe assim? Mas eu acho que assim, eles têm um portfólio de produtos, né? E aí ele vai esquentando o que já passou muito tempo, porque aí o pessoal esquece de um, aí entra outro novamente, ou descobre um diferente, porque é tudo questão de oportunidade, né? Quando se dissemina muito um golpe, não posso entregar meu cartão para o motoboy, porque ele vai cortar. Aí para um pouco aquele, migra para outro, que é de outra forma. Então, eles de fato, assim, eles são profissionais, eles são uma indústria. São pessoas qualificadas mesmo, assim, que trabalham com isso, então é bem complicado. Pena que não utilizam dessa qualificação também, né? Mas vamos continuando o nosso bom combate aqui, como eu falei. Silvia, nós somos duas mulheres liderando associações de peso do mercado financeiro, que ainda, infelizmente, é raro. Na sua opinião, o que é preciso para que o setor deixe de ser dominado por aquele perfil masculino, tradicional, e que se aproxime da composição que representa a diversidade da nossa população? Olha, Kelly, eu acho que a gente está passando por uma mudança cultural que é ainda muito difícil. Eu acho que enquanto não tiver uma transformação cultural, está arraigado de fato aí no pensamento de todos, o modelo antigo de que de fato, né, os homens ali tinham que ir para o trabalho e a mulher tinha, né, que prementemente cuidar da família, dos filhos, até hoje, né? Eu estou falando assim, não era uma coisa antiga, até hoje mesmo, com mulheres na liderança, mulheres trabalhando, muitas das atividades de casa são, né, ali tidas como exclusivas de mulheres. Então, assim, primeiro tem que ter essa mudança, essa evolução de pensamento, que eu acho que aos poucos ela vem com a nova geração mudando. De sair do modelo tradicional e passar agora para um modelo diferente, né? O que a gente tem que pensar é que a diversidade, na verdade, eu acho que assim, homens, né, e o mercado financeiro que é dominado por homens, sempre se pautou muito em análise baseada em dados, né? Então, para tudo, né? Não sei, você deve escutar isso direto em instituições, não temos que tomar decisões baseadas em dados. E nós temos dados hoje de que uma liderança diversa, acho que maior diversidade na alta liderança, gera uma possibilidade de você ter mais lucro, né? Tem uma pesquisa da McKinsey que diz que, né, que empresas com diversidade na alta liderança têm 21% a mais de probabilidade de ter lucros acima da média. Então, dado que assim, o mercado financeiro, ainda mais no mercado financeiro, estou falando que se pauta tanto em números, vamos começar a olhar, então, o valor que isso agrega, né? Porque não é simplesmente colocar a mulher para ser diverso. A diversidade, ela gera valor. Aí, você falou de mulher, mas estou falando, né, aí também as outras minorias ou as outras, né, grupos aí que são mais excluídos. Então, assim, é uma questão de valor para a empresa. E a gente tem que começar. Eu acho que, assim, você que é presidente de uma associação, eu sou presidente de uma associação, a gente vê mulheres em cargos de CEO, né, em liderança, né, no mercado financeiro, a Karina, que deixou de sair agora, a Cristina Junqueira, mas tem tantas outras. Eu acho que isso também é a porta nessas eleições, essas sinalizações, são a porta para que outras mulheres também verifiquem, se inspirem e que tenham vontade e saibam que podem avançar. E eu acho que quando a mulher ela tem confiança, ela consegue olhar para frente, saber que ela tem um caminho, ela também consegue avançar, porque é muito difícil, né? Você é mais nova que eu, mas assim, no passado era difícil você ver mulheres na liderança ali, até para eventualmente você se inspirar dentro do mercado financeiro. Talvez você nem almejasse muito isso, porque você não tinha essa visualização. Então, eu acho que é importante, sim, colocar mulheres, colocar outras, né, diversidades, para você ter espelhos e começar a fomentar essa transformação. Essa inspiração é muito importante. Essa semana nós tivemos, semana passada, o nosso Compliance Day, e muitas mulheres vieram até mim e falaram, nossa, você é uma inspiração, não? Porque eu passo a olhar que é possível, né?
E isso é muito gratificante, não interiorizando, individualizando esse comentário para o eu, mas sim para o que proporciona, do que isso é aquela pedra lançada na água, sabe? Que abre aquele elo e que vai abrindo aqueles aros que você fala, vai ter um alcance maior. Então, isso é uma coisa que me motiva bastante, saber que a gente está fazendo parte de um desenvolvimento, de um engajamento que traz uma evolução para as outras pessoas. E a gente, na medida do possível, também contratar, né? Na BBC, hoje, nós temos duas diretoras técnicas, né? Dentro nós temos hoje 3 diretores, 2 são mulheres, o conselho tem mulheres. Então, veja, não é puxar, dar o espaço, de fato, ali para que tenha esse enriquecimento de conversa. Que a gente valoriza muito, né? O engajamento das pessoas acreditarem que elas podem alcançar. Então, teve até um encontro que a gente participou. Mas você dá preferência de contratar mulheres? Eu dou preferência que as mulheres possam ocupar aquelas posições. Então, essa é eu dou condição, eu dou a preferência. Isso é um trabalho que todo mundo que acredita na causa tem que fazer com muita veemência. Bom, falando um pouquinho da BBC no sentido de atuação. Então, assim como na Abracan, nos últimos anos, a gente tem uma diversidade muito grande de novos entrantes no mercado, a gente tem acolhido aqui startups, instituições de menor porte, IPs, enfim. Como essa integração, aqui eu tenho um desafio no sentido de a gente ter uma representação que é específica em câmbio, entretanto, diversos portes de instituições que operam nesse segmento. Como que essa integração funciona para vocês entre bancos tradicionais e as instituições mais inovadoras dentro de um mesmo fórum? Você sabe que é desafiador, né? Hoje, como eu comentei, a Abracan deve ser na mesma linha, a gente tem diferentes portes, diferentes tipos, né? Mas, assim, para ser desafiador, a gente já se deparou algumas vezes com questões, né? Poxa vida, a gente não vai se manifestar eventualmente sobre um tema aqui que é delicado para um segmento que está dentro da BBC e que outro não, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem muita coisa que a gente pode compartilhar, muita coisa que é desejo de todos, muitas pautas, na verdade, que são para todos, assim como fortalecimento do sistema financeiro e tantas outras pautas, e é muito enriquecedor. Eu acho assim, quando você tem um ambiente diverso, em que pese você ter algumas questões que às vezes você tem que refinar, é muito enriquecedor, porque você ouve as outras partes e você é capaz de, ali, no consenso, falando sobre temas, ver o que você consegue extrair de consenso para fortalecimento de algum produto ou direcionamento de alguma pauta. Hoje, por exemplo, o Banco Central, sempre temos aí, né, contatos, Banco Central, reuniões, etc., e a gente sabe que o Banco Central vê com muitos bons olhos a BBC, porque, na verdade, a gente representa instituições diferentes. Ele tem um extrato ali dentro da BBC que não é um extrato que representa apenas um segmento. Então, quando ele ouve a BBC, ele sabe que ele está ouvindo, na verdade, um mercado muito mais amplo. E eu acho que acaba sendo rico isso. Em que pese algumas diferenças, eu acho que é mais valioso do que você não ter a discussão. Então, assim, com jeito, é com consenso, é com conversa, mas como a BBC também sempre está em prol de dar melhores condições para a competitividade, a gente segue a nossa diretriz. Questões ESG nunca são competitivas, muito pelo contrário, né? Segurança cibernética, prevenção à fraude também não é uma pauta competitiva, né? E os outros temas a gente vai vendo junto ao regulador, as segmentações, como que a gente, na verdade, equaliza aí para cada segmento ou para cada porte ter o seu nível de entregas e responsabilidades. Então, eu acho que, assim, na linha final é mais enriquecedor do que um desafio aí a ser tratado e pensado. Silvia, adorei falar contigo. Agradeço demais a sua participação, sua disponibilidade em compartilhar conosco e com o público os seus conhecimentos, que fazem e farão certamente a diferença no sucesso das instituições financeiras, das pessoas que trabalham conosco e do bem-estar da sociedade. Mas antes de encerrar, eu gostaria de devolver para você e perguntar, aquelas perguntas de fechamento de entrevista sobre o legado. O que você gostaria de deixar? Olha, Kelly, assim, especialmente, acho que na BBC, que é um trabalho de associação,
justamente deixar mostrar, fazer com que as nossas associadas tenham a sensibilidade para o tema ESG, porque eu estou trabalhando essa pauta, né, que é alguma coisa diferente do que veio sempre sendo trabalhado, não que as outras pautas não sejam importantes, mas que tenham essa sensibilidade com relação às pautas ESG e que incentivem e apliquem internamente isso, porque faz muita diferença, né? A gente vê hoje um mundo como ele caminha, com tantas diferenças, né, com tantos problemas, etc. Então, assim, eu gostaria de deixar essa sequência, né? Que isso fosse sequenciado, na verdade, com temas e pautas que fizessem a diferença no mercado financeiro, especialmente para gerar diversidade, mudança de formato, de dinâmica de conversa, de participação. Eu acho que isso é um legado grande, também na questão social, a gente fomentar essa questão de formação. Acho que a formação é uma das questões principais que a gente tem hoje. A gente que é do mercado financeiro pode fazer formação, a gente tem skill, tem know-how para isso, a gente pode, via nossas sociedades, formar jovens em situação de vulnerabilidade, pessoas que não têm conhecimento, para inseri-las no mercado de trabalho. E também queria que a minha eleição, né, que a minha, ou se fosse outra mulher, fosse vista como uma porta, né, um começo para, de fato, a gente gerar possibilidades para outras pessoas que vão vir no caminho, não necessariamente mulheres, mas outras possibilidades de modelo. Isso aí, esse é um grande desejo que a gente tem feito diariamente para alcançar um ideal, né? E certamente são ações como essa aqui, dessa conversa de hoje, dos nossos incentivos diários, que fazem o engajamento dessas pessoas como uma pequena sementinha, mas que a gente vê que haverá frutos bastante positivos. Silvia, foi uma honra recebê-la no Abracan Talks. Eu agradeço aos ouvintes e espectadores que nos acompanharam. Vocês podem, inclusive, enviar sugestões de pauta. É só mandar um e-mail para o imprensa@abracan.com. Obrigada e até a próxima a todos. Kelly, eu que agradeço a participação, te parabenizo pelo trabalho na Abracan, um trabalho excelente também. Eu espero que tenha muitas pautas para a gente ainda conversar juntas e me sinto honrada de ter podido conversar com você. Obrigada, Silvia. Obrigada. Um abraço.